podcast da Cidade Gamer, a sua morada pixelada. Sejam bem-vindos, moradores pixelados da minha Cidade Gamer. Aqui quem fala é o prefeito eleito por voto popular comprado, Carlos Viváqua. Isso mesmo, hoje aqui num programa atendendo a um troll. Isso mesmo, rapaz, é o troll dos trolls. O Luigi Show, Diego, por favor, se apresente. Olá, boa noite, pessoas. Eu sou o Diego e eu estou muito feliz de estar participando aqui com vocês. Tive que pedir na cara dura mesmo e eu acho que eu tenho um sonho de todo mundo, né, de receber por testar jogos de videogame. Ah, e a pessoa que ele foi pedir na cara dura, eu falei, não, vamos, se o cara encurralou nós dois, vamos ralar o cu dele lá na Cidade Gamer, Léo Lopes. Saudações, cidadão pixelado da Cidade Gamer, aqui quem fala é seu secretário de comunicação, Léo Lopes, e eu já vou falar que nem o meu tio lá no interior, tem culpa eu? Não tem culpa eu, meu amigo. Mas o cara foi lá no Radiofobia, deu aquela trollada, né, se ofereceu, falou assim, vamos gravar juntos, eu falei, olha, você já tá aqui agora, já tá valendo, Viváqua, vamos levar o cara pro Cidade Gamer, então... O cara apareceu com um avatar com a filha de Chapeuzinho do Luigi e falou, pô, esse cara no mínimo é gamer ou não tem boné na cidade dele que não sei. Não, rolou já uma chantagem emocional, que ele era pai, que ele era gay, que ele era gamer. Ei. E aí vamos falar e tal. Eu falei, então Viváqua, chupa essa manga aí, leva esse cara lá pro Cidade Gamer, vamos falar alguma coisa lá e tamo aqui. É isso aí, direto do final do corredor, com uma ligação direta por algum motivo com a barraca que vende limonada no distrito da Luz Vermelha, ele que agora tá dando cupom a cada 5 limonadas uma chupada e eu não entendi direito, porque eu não gostaria de chupar limão, sabe? Limão é muito azedo. Se explique, vice-prefeito Kodoji. O limão cara, você não chupa, né, nego? Pois é, né, cara? Tá no salsichão. Ah, mas é porque, Viváqua, você tem que entender que a limonada, o limão, num dia quente como esse de inverno, agora as pessoas gostam de uma chupada. Você tem que entender isso. Tá bom, você tá dizendo isso. Pra você que ainda não leu o nome do arquivo, entrou no site, rolou a barra para baixo, deu play, baixou no feed e ainda não voltou pra comentar no site, nós vamos falar das nossas surpresas do mundo dos games. Foi que nem quando eu ouvi um certo convidado de podcast pedir para participar de um podcast. Eu falei, eu não acredito, é muita cara de pau. Não, e além de tudo é um mentiroso do caralho, porque ele disse que se ele tivesse na Porta da Esperança, ele pediria pra participar do podcast, cara. Outra cara mentiroso, você acha? Ele ia pedir outra coisa, com certeza. Né? Estudo pra filha dele, plano de saúde pra família, não, né? Eu quero participar do podcast. No mínimo, ele poderia até pedir pra participar do Nerdcast, mas dos nossos programas não. Pra quem não sabe, o Luigi ganhou a promoção do Dia da Toalha. Mas isso é tão relevante quanto que a gente nada. Vai pra nossa leitura de recados e avisos, né, Viváqua? Vamos embora lá. É melhor, vamos nessa. Quadro de avisos da Cidade Gamer. Chegamos a mais um bloquinho de recados. Eu aqui... Vai ser assim mesmo, né? Você vai interromper a única entrada que eu faço no programa inteiro, que é a entrada de recado de e-mail, você vai interromper. É isso mesmo. Você vai roubar a única coisa que é minha nesse programa. Alô? Estamos aqui para nossa leitura de recados. Estou aqui não só com o meu querido prefeito Viváqua, mas também com os meus queridos, ilustríssimos amigos obesos Ed Palhares e Bill. Sejam bem-vindos, meus queridos. Valeu, e a mãe tá boa, né, querido? Respeito é só mãe, tá? Aqui a conexão hoje tá pesada, né? Entrou com mais uma dupla de peso, agora pode tocar a musiquinha do Praça é Nossa. Então, pra quem não sabe, o Bill é o nosso escrivinheiro oficial de Minecraft, né? Do Minecraft. Ele escreve sobre os desocupados que ocupam seu tempo ocupando espaço com cubos. É mais ou menos isso, não é? Ele é o nosso mineiro, né? Ele adora queijo e cachaça. É isso aí, crack.
Nossa, piadas de qualidade à parte. Estamos de volta, gente. Nós tivemos uma migração de servidor aí, da qual apanhamos bastante, porque o site começou a ter muito acesso, e ele simplesmente caiu e eu não pude fazer nada além de literalmente chorar, pegar né? Cara, eu só pude chorar, porque a migração demorou horrores. Então, se você tá dando play no site, assina o feed de novo. O feed foi atualizado. Eu ainda estou falando com a boca torta por causa da minha mega doença. Mas arrumamos o feed também, querido Kodoji. Agora pode ouvir desde o primeiro cast, porque antes só mostrava os 10 últimos. Olha só, que maravilha, meu querido. Vamos poder ouvir as merdas que a gente falou antigamente, que a gente só... Nossa, a gente mandava muito mal. Acho que a partir do 5 a gente começou a mandar bem, mas ali não. Mas eu recomendo, ouçam Até todos... engatar a quinta marcha, né? Pois é. Na verdade, Edu, se a gente seguisse a linha do primeiro cast nosso, a gente não tava engatando aqui, a gente tá soltando o freio de mão e acelerando pro abismo, sabe? Cuidado que vai escutar, hein? E olha, nós demos uma prolongada na promoção do Zelda, que encerrou agora. Exatamente. E foram o quê? 108 respostas só usando o Ocarina of Time. Qual é a melhor hora para jogar Zelda? Qualquer hora. Todo mundo, qualquer hora, desde que eu tenha a minha Ocarina do Tempo. O pessoal chorou muito por um relógio, né? Tudo bem que o relógio é lindo, mas infelizmente só uma pessoa ganhou. Nós gostamos mesmo desses vários e-mails repetidos com a qualquer hora. Ad nauseam. Mas olha só, nós gostamos bastante, mas gente, né, a gente sabe que vocês são mais criativos. Nós sabemos disso. E teve gente que não ficou sabendo das regras, porque teve parágrafos que chegaram. E a regra era 140 caracteres. Tinha que caber num tweet. Essa era a regra. Exatamente, teve gente, e não só uma, mas que mandaram vários textos, né, meu querido? Valeu a intenção, às vezes a pessoa não queria competir, mas pelo menos fez algo bem bacana, certo? E temos uma vencedora dessa vez, certo, Vivaco? E o mais, meninos, me desculpem, meninos, mas o voto ficou entre duas meninas. Nós decidimos aqui pela mais, digamos, marota, né? Que a menina fez uma poesia, né? Ela fez uma jogadinha, né? Kodoji, leia pra nós aí. Fiz um jogo de palavras, eu tenho que abrir aqui, pera. Oh, meu Deus do céu. Então tá, eu vou furar o Kodoji, ele reclama que ele só tem... Opa! Não vai, não. Lê então, Vivaco. Olha só, a Thaís Weiler, escreva a pronúncia pra nós não gostamos de errar, do @Thaís Weiler, né? Também, que mandou para nós, Thaís com TH. Se você está ouvindo, é você mesmo, nós vamos entrar em contato com você. Ela falou que qualquer hora é um momento, quando se tem Ocarina do Tempo. Ó, ela fez uma poesia sapequinha, a poesia. Tô me sentindo Marcelo Tais. Hã? Foi quase um haikai isso aí. Foi. Só faltou uma linha e um pouquinho mais de graça. Mas foi bom, muito bom. Muito bacana. Você ganhou um relógio do Legend of Zelda. Nós vamos entrar em contato com você, tá? Nós temos uma exigência, que é você tirar uma foto com o relógio depois que recebê-lo. E pagar o frete também. Não, o frete é por conta do correio pixelado da Cidade Gamer. Exatamente. No mais, eu queria mandar um abraço para toda a galera da Oi, de Goiânia e do estado de Goiás, que o meu primo de Caldas Novas, o Michel, disse que bota o Cidade Gamer pra ouvir com a galera. Um abraço aí pra galera de Goiânia, de Caldas Novas, saudade da água quente, saudade do Michel, rapaz que descobriu que eu tinha um podcast, porque eu não aviso a família não, sabe? O pessoal fica sabendo, assim. E tem mais algum recado? Escutem o Radiofobia, sai, se você tá ouvindo hoje isso, o Radiofobia sai nessa semana ainda, sobre games, com uma galera fantástica, eu estou incluído, Kodoji não, mas como eu falei, a galera é fantástica. E... Caralho. Foi trollagem. Foi óbvio que foi. Nota 10. Vamos parar com essa palhaçada e vamos pro cast, porra. Embora. Vamos pro cast. It's me, Mario. Get over here. I've got balls of steel. Okie dokie. You're too slow. You defy the god of war. Bounce, or
Cidade Gamer, a sua morada pixelada. Voltamos dos recados, dos avisos da Cidade Gamer. Aqui comigo está Diego, ou o Luigi Show, diretamente do Twitter, do Luigi Horror Show. É esse o nome do site? O site é luigishorrorshow.com.br. Então tá aí, não vou botar o barulho eu não tenho a técnica. A última técnica que eu tive se revoltou e criou um exército de robôs, e lá fui eu no meu Mega Man 2 combatê-los. Ah, vai pra puta que te pariu, cara. Brincadeira, viu? Não tem um que não fala de Mega Man. Olha só, que absurdo, que absurdo. E nós vamos falar das nossas surpresinhas no mundo dos games. É isso mesmo, eu estou falando game com a pronúncia errada, nada de falar dos ursinhos Gummy, porque só eu e o Léo temos idade pra lembrar deles. Não me lembre, pelo amor de Jaga. Faz isso. Alguém quer dar o pontapé inicial, assim? CD. CD? Você vai chamar um diretório? Então chama um diretório aí. Chama um diretório. CD, dois pontos, barra. Em jogos de CD, cara, porra. Não, peraí. Não. Desculpa, criança, jovem, fura fila, cata piolho. Desculpa. Não, peraí. Vamos estabelecer uma ordem cronológica nessa merda. Vamos estabelecer uma ordem cronológica nessa merda. Primeira revolução. Aí fica 20 anos você e o Viváqua falando e eu e o Luigi de canto, cara. Não, então vamos só estabelecer o seguinte. Só vai ouvir depois. Daqui a pouco a gente pula pro CD, então vamos só um pouquinho, voltar um pouquinho, uns 20 anos só lá pra trás. Inovação. E o primeiro jogo que eu vi foi ainda o telejogo. Primeira vez que eu vi que era aquela paredão, a bolinha e duas paredes pixeladas se mexendo pra cima e pra baixo numa simulação ali, né? Do como é que era? O Pong, né? Que chamava? Não lembro. Era o Pong. Ping-pong, que era o controle era um fio e um quadradinho na sua mão com um controle era um circular, uma bolinha que você girava como é que eu vou explicar? Um potenciômetro, né? Isso, um potenciômetro. Se fosse um potenciômetro pra um lado, pro outro, e o negocinho subia pra cima e pra baixo. Então, essa era a imagem que eu tinha. Isso é final dos anos 70, comecinho dos anos 80. A primeira inovação foi o advento do cartucho, que eu falei Cacilda, porque aquilo ali era uma coisa só, era uma máquina inteira. A partir do momento que você, através do Atari 2600, que foi o que a gente mais teve contato, né? Surgiu ali no começo dos anos 80, ainda que pixelado, ainda que tudo aquilo ali, colorido ou não, dependia da TV que você usava, mas já era colorido, o fato de você poder trocar cartuchos e que em cada cartucho você tinha um jogo diferente, ao mesmo tempo os controles passaram a ter, como é que a gente vai chamar? Não era um manche, era um controle direcional, né? Um direcional melhor. Mas o direcional verdade, não é o que você tem hoje de pad. Imagina um quadrado com uma vareta espetada no meio. Estilo joystick mesmo. Joystick, era uma varetinha espetada no meio e um botão de tiro só, né? Mas aquilo ali já permitia que você tivesse movimento na tela. Então, pra mim, a grande inovação foi o advento de hardware, no caso, lá naquele comecinho, quando a gente teve contato com o Atari, né? Eu acho que foi o primeiro momento quando a gente passou a poder trocar de jogo no mesmo console graças aos cartuchos. Aí sim, agora codou de pombo pro CD, então. Vamos falar que antes, né? É isso mesmo, existiu o cartucho pra gente falar que o CD foi uma inovação, né? Porque como o Léo falou, o conceito do telejogo era, entre muitas aspas, o fliperama. O fliperama é o quê? É uma máquina que tem uma TV, mas ela inicialmente roda um jogo. Então o telejogo era isso. Eu tenho um videogame em casa. Então como assim? Não, eu tenho um jogo em casa. E o jogo era o aparelho inteiro. Era como se fosse um jogo de tabuleiro ligado na TV. Exatamente. Era uma coisa só. Você não podia trocar, né? O Atari era o videogame que você trocava entre o cartucho dos Smurfs pro Super-Homem. Uma coisa era aventura na floresta, a outra era ser o Super-Homem. É isso que é incrível. Nessa época que os jogos eram pixelados e
tudo, não tinha muita diferença de gráfico, né? Logo em seguida do Atari, ali numa época muito próxima, a gente já falou disso aqui no programa anterior, com relação àquele que a gente falou de jogos em família e tal, quando a gente falou do Odyssey, que foi o videogame que eu tive, foi o meu primeiro videogame. Eu não tive o Atari eu jogava em locadora. A gente ia lá, alugava lá o tempo, escolhia o cartucho e jogava. Nenhum dos meus amigos tinha Atari, mas eu consegui um Odyssey que meu pai me deu quando eu tinha acho que uns 8, 9, 10 anos, não sei. Isso já era 84, 83, 84, por aí. E aí o Odyssey também trocava de cartucho e ele tinha uma inovação a mais, que era um teclado alfanumérico. Isso também foi um negócio que pra gente naquela época, o computador ainda era algo difícil, era algo raro, né? Tava a época da microcomputação. Quando falava de computador, a gente imaginava aqueles supercomputadores que eram para estantes rodando aquelas fitas de rolo, aquelas coisas em salas e tal. De repente você tem ali um videogame que tem um tecladinho alfanumérico e que permite que você interaja. Tinha jogos que vinham com o console, se eu não me engano tinha um jogo que chamava Matemática, e um outro jogo que eu não me lembro agora, que era simples. O Matemática eram contas, operações simples, somar, subtrair, dividir, multiplicar, que você joguinho tinha bem lá... educativo, né? Tipo 52 mais 48, sendo que 2 dos números estavam apagados, e você tinha o resultado lá e você tinha que entrar. Então, você já não usava o joystick nesses jogos, você tinha que usar realmente o teclado alfanumérico. E tinha um outro que, puta, não vou lembrar o nome agora, daqui a pouco no meio eu acabo lembrando, mas era uma palavra que ele colocava ela embaralhada, né? E aí você tinha que acertar a ordem das letras e formar a palavra. Então isso, o teclado alfanumérico foi. Então, um momento muito próximo, o advento do cartucho e o teclado alfanumérico do Odyssey. Foram duas coisas que na minha infância, marcaram inesquecíveis. O que eu acho legal desse pensamento da inovação é que o Léo deu essa introdução, que pra mim a coisa mais excelente pra mim a inovação na hora que você vê, você mal pode esperar o que vai ser feito dela. Que, por exemplo, como o Léo falou, antes o telejogo era um console e era um jogo. Aí depois o Odyssey era um videogame que muita gente já conhecia, o Atari, mas o fato dele vir com teclado, você se perguntava o que vai vir daí. E eu acho que sempre foi isso, de uma inovação gráfica, de uma coisa, mas eu não vou me adiantar pra não furar a pauta. Mas, por exemplo, o que o Kodoji falou, que a gente já foi cortando do CD, primeira vez que eu vi um CD, o mercado já tava inundado dessa mídia, né? E a primeira coisa que eu pensei foi, e agora? Pra onde vamos? Por isso, Kodoji, diga, pra onde fomos? Por quê? O que aconteceu? Por que o CD? Cara, o CD pra mim foi até hoje, na verdade, algo que eu não consigo compreender, como é que eles conseguem botar tudo dentro do CD pra fazer o jogo. Hoje em dia, DVD, né, até o Blu-ray. Mas, cara, a fita eu achava que era algo muito mais simples por causa do circuito que tinha nela, entendeu? Só que eu ainda assim, pra mim era muito complicado a parte da programação do cartucho, né? Na época a gente falava de fita e tudo mais. Mas a primeira vez que eu vi um CD, cara, foi o Saturno do meu primo, eu tinha uns 7 anos por aí. É aquela coisa assim de você... Primeiro que o videogame, ele era todo preto, né? O Super Nintendo tinha aquele quadradão, né? Com o botão de ejetar. Não, ele já tava bem marrom nessa época, né, cara? Não tava mais tão branquinho assim. E, cara, é uma surpresa, assim, pra criança, sabe? O Saturno parecia literalmente uma coisa que veio do espaço, né, cara? Parecia que uma coisa alienígena aquilo. E aí você vê aquele CD rodando, cara. Puta que pariu. É demais aquilo, sabe? O que está acontecendo, né? Você olha pra um lado, olha pro outro e fala, onde que tá guardado isso, né? Que é quase um papel, assim, né? Lógico, a grossura do CD é normal, mas, tipo, cadê? Onde que estão os fiozinhos, as conexões, o que tem numa fita? Como é que cabe isso num CD? Você fica maluco pensando nisso. Eu vou ser sincero que eu ainda sinto falta das fitas. É uma coisa assim que você pega, você olha assim, você sente vontade de colocar o cartucho. Então eu sempre fui um pouco saudosista contra isso, né? Saudosista, isso. Mas eu sei que foi uma evolução necessária, algo que facilitou em relação ao valor
dos jogos, tudo. Porque antes era realmente caro os jogos. Mas eu ainda sinto falta dos cartuchos, né? Por assim dizer. Hoje a gente vive uma época que você tem alguns jogos como o Master System, que você consegue comprar ele por R$199, um pouco menos até, dependendo se pega uma promoção. E ele vem com um cartucho só, e esse cartucho tem 120 jogos. Então, você vê como que a miniaturização... então, graças à miniaturização, você consegue, né, colocar muito mais ali. Na verdade, todos esses jogos dentro de um cartucho, ele, com certeza, ocupa muito menos espaço do que qualquer pendrive que você tenha na gaveta da sua casa. Né? Sim. Tamanho a capacidade hoje que a gente tem de armazenar mais dados em menos espaço. Né? Essa questão do saudosismo é algo que os emuladores ajudam a gente também nesse sentido, a gente ter esses consoles antigos ao alcance das mãos em consoles mais atuais, como o Xbox, por exemplo, e até mesmo no próprio computador, né? Eu tava há pouco tempo jogando jogos de Mega Drive no DS, cara, como eu falei lá, Léo, no ônibus parado, hoje fiquei 1h30 parada jogando Shining Force 2 no DS, no busão. Então, e você, Vivaco, qual foi a primeira inovação aí que caiu o teu queixo, hein? Cara, eu acho que a primeira inovação que caiu o meu queixo foi o jogo do Homem-Aranha e do Superman, que foi a primeira coisa que botou o mundo de fora dentro, sem fantasias, porque assim, no meu Atari, ele foi do Pac-Man pro Space Invaders, pro Moon Patrol, então eram só jogos completamente nonsense pra nossa realidade, ou fora do nosso mundo. Eu não tinha o tênis, o mesmo dia que eu vi o boxe e o tênis foi o dia que eu vi o Super-Homem. Qual o jogo que eu comprei, né? não tinha por que não. Eu olhava e falava, tinha 2 caras jogando tênis. Eu não era gordo na época, mas eu já sabia que esporte não era a minha praia. Então eu virei, olhei, tinha um Super-Homem na capa. Era um desenho muito foda. Eu olhei assim e falei, cara, é isso. Não acredito que uma coisa que eu vejo na TV, nos Super Amigos, eu vou chegar em casa e jogar. E na minha imaginação, aquele chassi de grilo que era só uma barra, só um queça de vertical, né? Um queça de vertical. Só um queça de vertical azulado, né? Aquele pra mim era o Super-Homem. E a maior inovação pra mim foi a franquia. E depois disso eu fiquei sempre vidrado. A gente tem o cast sobre quadrinhos aí que não me deixa mentir, eu realmente adoro, assim, não tem outra coisa. E assim, porra, pra mim é foda demais, assim, eu gosto da ideia de que o mundo tá lá. Hoje, quando eu vejo simuladores da vida real, quando eu peguei o Gran Turismo 4 no Play 2, eu tava cagando pra dirigir Lamborghini, eu tava cagando. Eu peguei pra dirigir o Ford Ka, o Panda, que é o Fiat Uno, não é o Panda do Pauta Livre, não, mas é o Panda, que é o Fiat Uno europeu. Eu peguei os carros que eu conhecia, porque na época eu tinha um Uno lascado, e eu falei, vou dirigir um Ford Ka, nunca dirigi um Ford Ka, vou dirigir um... Olha só, pobre é uma desgraça, né? Pois é, né, cara? O cara pega a oportunidade de ouro de jogar um jogo e fala, vou meter essa Lamborghini na parede e fica lá dando seta no Ford Ka. Agora, eu vou falar um negócio que vocês com certeza vão me chamar de velho. Quem me conhece já sabe que eu sou mesmo, então não tenho vergonha de admitir isso. Já tô te chamando faz tempo. Mas uma das coisas que eu gostaria só de citar aqui, porque eu sei que ninguém mais vai fazer isso, além de mim, é que uma geração antes do CD, que também foi algo que me marcou muito, eu tava no Japão quando foi lançado o Sega Saturn, e eu tava na fila no dia do lançamento. Eu comprei o console no Japão e... Não, minto. Eu não comprei o console no lançamento. Já tinha quando eu cheguei lá, juntei uma grana, comprei, e aí tinha um jogo que veio com um demo de Tomb Raider. Eu joguei esse demo até furar o CD, e aí sim, no lançamento de Tomb Raider 1, eu fui pra fila, e aí eu comprei em Nagoya, na fila, no dia do lançamento, o CD do Tomb Raider do Sega Saturn, que foi uma revolução, principalmente porque tinha aquela pistola do Virtual Cop, que aquilo era foda pra caralho, e, meu... Pra quem era gamer desde pequenininho, quem é gamer desde pequenininho que nem eu, você tá no Japão, no lançamento de um negócio desse,
era uma coisa foda pra caralho. Mas antes disso, porque assim, entre o Odyssey e o Sega Saturn, eu tive a época que o meu principal console foi o MSX, foi o computador, foi o microcomputador, era o Expert da Gradiente que eu tinha na plataforma MSX. Eu tive um TK-90X, que era da Microdigital, que não tinha disquete na época, e ele rodava os jogos, ele carregava os jogos em fita cassete. Nossa. Então, a gente tinha um gravador normal, um gravador que você tivesse na sua casa, você conectava o fio na saída do fone de ouvido do gravador, botava na entrada, que era um cabinho um plugzinho P2, né, que você conectava na saída do fone de ouvido do gravador e conectava atrás no DK90X, tinha uma entradinha, um P2zinho, e aí você dava lá o load e botava a fita pra rodar. E a fita rodava com aquele sinal de fax, aquele sinal de... que é leitura... Caraca. Aquele sinal de leitura, e assim, era muito legal porque demorava o tempo que demorasse pra carregar. Então um jogo, sei lá, que hoje teria aí o equivalente a 120 KB, 200 KB, ele demorava 20, 25 minutos pra carregar na memória do computador. Velho. Na memória RAM do computador. Demorava 20, 25 minutos. Então ficava 20, 25 minutos até carregar, isso quando não dava erro no meio, por alguma questão, porque se tivesse um corte no som, alguma coisa assim, ele não carregava, você tinha que começar de novo, né? Nossa então a grande revolução pra mim na época também do MSX, que eu tive essa mudança do TK90 pro MSX, o MSX ele já vinha com 2 cartuchos frontais, 2 cartucheiras, e da época que eu comprei, uns 6 meses ou um ano depois, eu consegui comprar a minha primeira disqueteira de 5 1/4. Parece que o cara é DJ, né, nessa história. Não, mas eu tô falando de um drive de disquete. De um drive de disquete. Você de 15 anos. Você de 15 anos nem sabe o que é isso, né? Não, com certeza o Vivaco vai achar aí várias imagens e fotos pra colocar no post, com certeza vai ter aí ilustrando, pra você saber do que eu tô falando, mas um drive de 5 1/4, né? E eu que estudava na época, programava em Basic, estudava computação e tal, como é que a gente comprava jogos nessa época, que também foi uma revolução? A gente recebia revistas pelo correio, que a gente assinava, né? Numa época pré-internet, você descobria numa revista de banca que tal loja em São Paulo ou em algum outro lugar vendia jogos para MSX, você mandava uma carta e pedia um catálogo, eles te mandavam esse catálogo pelo correio. Aí você lia a descrição no catálogo, comprava uma quantidade X de jogos, pagava via reembolso postal ou mandava um cheque pra eles no envelope, eles gravavam esses jogos pra você numa fita cassete e te mandavam pelo correio. Seria o princípio da pirataria, praticamente, né? Na verdade não, porque não tinha outra maneira de se comprar esses jogos na época no Brasil. Era a única forma que tinha de se comprar esses jogos, era assim. Então eles mandavam pra você. E aí não tinha esse conceito de pirataria, ele não existia porque não era algo que existisse comercialmente em lojas pra se comprar. Sim, Aquela era a única fonte, não tinha outra. Mas eu tô falando da vontade, né, Léo? A vontade do cara. Não, então, porque aí a gente fazia... O que tinha a opção de fazer? O cara recebia aquela fita cassete, ele podia tentar copiar a fita cassete, mas lembrando que cada vez que você copia uma fita cassete, ele diminui a qualidade na cópia, então você corria o risco de numa cópia não ficar legal e aí não carregava o jogo. E a revolução foi que essa disqueteira, esse drive de disquete de 5 1/4, ele permitiu que eu digitalizasse, olha só, pela primeira vez, passasse esses jogos de fita cassete pra disquete, e aí, o que eu fazia? Tinha umas revistas de cheat codes que a gente comprava também pelo correio, pedia. Programava com o código hexadecimal em Basic. Nossa, eu fazia isso pra hackear save já no Windows. E aí isso no MSX, a gente hackeava, na verdade não é que hackeava, porque no carregamento, o que fazia?
ele tinha um código de autoexecutável, né? Ele rodava, no disquete ele rodava um autoexec.bat. E aí você fazia o quê? Que com esse autoexec, ele primeiro lesse o código que você colocava ele digitado, e depois ele carregasse o jogo já com esse código, e aí acontecia aquilo de você ter um jogo com 99 vidas, com vidas infinitas, com energias infinitas e tal, com munição infinita e tudo mais. O que o jovem nerdzinho aqui fazia? Eu pegava todos esses códigos, fazia um programinha em Basic que tinha uma abertura. Meu apelido na infância era Elo Perdido. Nossa. Então, eu criei a marca Elo Perdido Games. Aí aparecia assim na tela, quando carregava o disquete, um quadrado. Cada vez que um traço se formava, era como é que fala? Um bit, um bipzinho de 8 bits que fazia. Então, o quadrado fazia assim, ele montava. Pip, 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 pip. Aí montava um quadrado na tela. E aí formava a letra E, primeiro com o traço vertical, depois os horizontais, o L, e o O era um mundo com era uma bola com uma cruz no meio e com 3 ou 4 linhas ordenadas e abscissas. Caralho. Então era Elo Perdido. Aí aparecia Elo Perdido Games. O cara rodava o disquete, ele iniciava. Aí tava escrito assim, MSX Games, coletânea 1. Isso tudo eu programava. Aí tinha lá, escolha o seu jogo e o menu de 1 a 9, de 0 a 9 no caso. Então tava lá, 0, Goonies, 1, Nightmare Adventure, 2, Kings Valley, 3, Road Fighter, 4, não sei o quê. O menu dos jogos que tinha naquele CD. Aí você ia lá no teclado do MSX, digitava o número. Aí vinha o segundo menu, que era o menu dos cheats. Com vidas infinitas? Sim ou não? Com energias infinitas? Sim ou não? Nossa Senhora. Eu já programava, velho, tudo isso, e aí eu pegava esse disquete e aí eu vendia pros amigos. Então isso pra mim foi uma coisa totalmente revolucionária. Você revolucionou porque você começou a produzir. A pirataria. Não, eu não inventei a pirataria. Não, eu inventar também. O Léo não é tão velho assim também, né? É isso que eu tô falando. Isso não tinha o conceito de pirataria porque esses jogos não eram vendidos em loja. Você não tinha no Brasil esses jogos pra comercializar em loja como você tem hoje. Então você tinha que pedir nesses catálogos. Imagina, você não tinha como é que você sabia? Você comprava um jogo, velho, no escuro, porque você não tinha demo, você não tinha foto, não tinha essas revistas, não tinha, essas revistas eram como se fosse impressas assim, xerocadas, branco e preto, e no máximo ela vinha com um print screen da tela de abertura desse jogo, que se sempre era agradasse, você pegava, né? E ele sempre era muito mais bem trabalhado do que o próprio jogo em si. Então muitas vezes você se enganava pela tela de abertura e o jogo era uma bosta. E o valor era muito barato também. Você imagina que hoje você compraria uma fita dessa, sei lá, com 20 jogos, você pagaria o equivalente a, sei lá, R$10, assim. Nossa. Entendeu? Mas pro moleque de 14 anos, era bem interessante isso. Então, isso revolucionou. Na minha infância, cara, isso foi... Por isso que enquanto meus amigos jogavam bola e tudo mais, eu tava ali no computador fazendo essas coisas, cara. Foi engraçado você falar esse negócio da revista, porque a revista tinha que receber o cheque pelo correio, e aí era o período que metade das nossas estradas não estavam desbravadas. Olha, pra vocês que não entendem do que eu tô falando, esse negócio de pegar o carro e atravessar o país era pra os nossos pais que eram muito machos. Falavam assim, entra no carro que eu vou do Ayapoca ao Chuí de carro. Esse cara era desbravador. E o cara do correio também. Então o Léo botava o cheque dele, o cheque ia pra puta que pariu. E eles olhavam, verificavam se o cheque tinha fundos, e olhava, falava, recebia, falava, beleza, vamos gravar. Aí é todo aquele processo que o Léo falou de tempo pra gravar a fita, mandava pra eles. Engraçado que o Léo falou isso, porque hoje, no dia que a gente tá gravando esse cast, eu tava pescando lá no trabalho, a menina falou assim, pô, vou pegar o Angry Birds, consegui um cartão de crédito, né, consegui um cartão de gift card da Apple, vou comprar o Angry Birds, o Angry Birds Rio, e não sei o que, ela conectada na DSL, assim. O menino deve ter a idade do Diego, do Luigi Show. E aí ela começou, chega logo, vem logo download, vem logo, e começou a brigar, vem logo download. E assim, eu olhei pra ela e falei assim, cara, ela nunca, eu já achava há muito tempo, quando pra chegar ao lançamento, eu não passei por essa fase do Léo, que às vezes o tiro era tão no escuro, porque por mais barato que fosse, era um cheque indo pra algo que você não sabia se ia chegar. Enquanto cada menina... 20 jogos que você compravam, 15 era bomba, cara. Nossa Senhora. E aquela coisa do
Por exemplo, ela sabe, ela entrou no... Cara, olha como é que é. Ela já sabia do Angry Birds primeiro. Então chegou até ela. Ela entrou, tava lá, Top Rated Apps. Aí tava lá o Angry Birds Season e Angry Birds Hill. Ela foi lá, escolheu, já tinha 5 estrelas, fez o download de 16 megas, o negócio chegou em 2 minutos. E eu olhei assim, ela tava puta porque não tá chegando. Aí, cara, essa menina não sabe o que é você esperar a novidade, assim. A outra coisa que me surpreende nessa indústria é que a indústria gerou imprensa. Ela gerou as indústrias que servem ela, porque inicialmente era tudo fábrica. Vamos fabricar cartucho de videogame. Aí alguém virou e falou, pô, vamos escrever. A Nintendo inovou muito nesse aspecto, de criar a Nintendo Power lá nos Estados Unidos, de fornecer coisa para as revistas japonesas. E hoje em dia tem profissionais como o Pablo Prime, o Caio Corraine, que trabalham na área de games e jornalismo. Os caras ganham, às vezes, formaram em jornalismo e foram atuar nessa área. E o Cidade Gamer, querendo ou não, ele tem uma proposta mais profissional dentro da área de games. E não é tipo, a gente não tá fazendo o jogo. Pra mim, isso foi uma coisa que me impressionou, porque era uma coisa tão íntima, como o Léo falou, enquanto a galera tava jogando bola, eu tava conhecendo outros mundos no videogame. E eu achava bizarro que aquela coisa tão incrível e tão interativa, nenhum dos meus amigos se interessava. E quando surgiu uma área especializada disso, porra, o que foi? Nós gravamos aqui com o Léo o podcast da E3, pessoas do Brasil se reuniram para ver um evento em Los Angeles sobre videogame que tinham mais de 200 mil pessoas assistindo num site. 200 mil pessoas, você não achava 5 que gostavam de videogame na sua rua, dependendo do lugar que você morava quando era criança. Nossa. Hoje em dia é moda. Hoje em dia tá todo mundo com o cara com a camiseta. Ó, se você é o cara que tem aquela camiseta que tem uma xícara de chá e a etiquetinha do cogumelo e acha que é game, você não é, sabe? Aquilo ali é uma referência péssima. Nossa. Olha, isso que você tá falando, Vivaco, é um negócio muito interessante, porque eu tô pensando uma coisa aqui, assim, na época, com 11 anos, eu fui estudar programação em Basic. E aí eu pedi pro meu pai, o primeiro computador foi o TK-90X e o TK, depois o Expert da MSX. Mas assim, eu não me tornei programador. Eu gostava muito de brincar, de programar. Até hoje eu curto, né? Hoje o computador é inseparável. A gente tá aí com o smartphone no bolso e com o laptop na mesa de trabalho o dia inteiro. Mas, falar bem a verdade, naquela época eu usava o computador mais como videogame do que como computador mesmo. Eu sei como é que é isso. Aplicações de gráfico, música, tudo isso naquela época não existia. Eram coisas muito, muito arcaicas. Então eu usava o computador como videogame. O que muita gente dessa nova geração ainda faz hoje, né? Só talvez 10 ou 20% da população que usa um computador. Hoje, lógico, com a internet, a possibilidade se abriu muito mais de 15 anos pra cá. Mas na época que não tinha internet, o computador ele era utilizado como planilha, ou como editor de texto, ou como videogame, né? E hoje muita coisa disso acontece também. Então, ele foi o meu game principal. Hoje não é mais, eu não consigo mais jogar games no computador, não consigo mesmo. Meus computadores não são com super memória, placa de vídeo foda, não. Hoje eu tenho os dois Xbox, o antigo e o 360, e eu prefiro sentar com o meu console e, sabe, comprar meu jogo, pegar lá e sentar e curtir. No computador eu não consigo mais, mas durante muito tempo o meu computador foi o meu principal videogame. Isso é uma coisa que é bacana porque, assim, ele... Primeiro que quando ele começou a ser um videogame, ele era uma plataforma diferente. Pra mim, uma das outras inovações é a invenção do videogame em si, home console, aquele de casa, porque eu era que nem o Léo, eu jogava MSX, eu jogava OutRun no MSX, cara. Era porque ele não tinha sistema operacional. O computador não é que nem hoje que você tem o Windows ou o iOS ou o Ubuntu ou outra coisa qualquer. Hoje você tem um sistema, ou Linux ou Windows, você tem um sistema. Naquela época não tinha. Você ligava o computador, ele já abria o prompt de comando direto na tela e ficava o cursorzinho piscando. Ele ficava ali aguardando um comando seu. Se você ia programar, se você ia carregar alguma coisa, ele não tinha HD, não tinha armazenamento em disco rígido. O que ele tinha era memória ROM e memória RAM. Era Read-Only Memory e Random Access Memory. Era só o que ele tinha. O armazenamento ele tinha que ser feito fisicamente em algum lugar.
O MSX, ele inovou porque ele botou 2 cartuchos na frente. Quer dizer, ele já veio com uma cara de videogame. Tinha um joystick do MSX. Joystick que tinha um botão na mão e um botão no topo do manche. Isso já era um negócio que dava uma cara de videogame pra ele. Você podia conectar até 2 controles nele. Então ele era um computador, mas ao mesmo tempo era um videogame. Os jogos vinham em cartucho. Os jogos da Konami, né, o que ele vinha, Antarctic Adventure, Road Fighter, outros joguinhos assim, eles já vinham no cartucho. Então, você conectava o cartucho, ligava, ele já bootava do cartucho direto. Se você não fizesse isso, era o prompt de comando na tela. Não tinha sistema operacional que nem hoje. Então, ele era muito mais fácil de ser utilizado no dia a dia como um videogame, pura e simplesmente, né? Do que como um microcomputador que ele era. Não era um computador pessoal, não era um PC, era um microcomputador. Não tinha muita coisa o que fazer com ele também, porque o cara comprava um negócio daquele. Se ele não soubesse programar em Basic, ele ia fazer o quê? Ia ficar olhando para aquele negócio, não sabia o que fazer, né? Então tinha revistinhas na banca que ensinavam a gente, vinham com páginas e páginas de códigos, de programinhas, que muitas vezes você ficava ali que nem um retardado, 3 horas digitando aquela porra, pra ver uma linha andando na tela depois e falar, nossa, fui eu que programei isso, entendeu? Isso era também uma coisa que você não tinha num console, então era uma experiência diferente, como entretenimento. Sim. E o Luigi, depois dessa aula, porque assim, na Cidade Gamer a gente além de trocar experiência, a gente gosta mesmo de dar aula, porque se a Secretaria de Comunicação, agora eu vou passar a Secretaria de Educação pro Léo também, porque se você não aprendeu com essa história, devia, porque você tem que valorizar. Chega em casa e não reclama que você tem que baixar um jogo de 15 mil gigas. Não, eu acho lindo hoje, com 37 anos, quando eu chego em casa e eu quero um jogo, por exemplo, não que eu queira necessariamente, mas eu ter a opção de entrar na live e ver quais foram as atualizações da semana, sabe? E ver lá, por exemplo, um Force Unleashed a R$29,90, R$39,90 e poder comprar e debitar imediatamente do meu PayPal ou do meu cartão de crédito e eu esperar mais ou menos 2, 3 horas que seja, dependendo da conexão, pra ele baixar ali 4 GB, 5 GB e eu ficar... Cara, isso é lindo pra mim que vivi essa época. Olhar esse negócio hoje é uma coisa que, sabe, eu não canso de me surpreender, sinceramente, a cada dia, de ver como as coisas se tornaram mais fáceis, mais acessíveis, né? Então, pra quem ficava 20 minutos esperando carregar um programinha de 120 KB, você hoje esperar 1 hora, 1 hora e meia pra carregar um jogo completo de 4.5, 6 GB, meu, é lindo, cara. É a mesma experiência que eu vivia com 15 anos, só que elevada à 100ª potência. E somado o poder aquisitivo, né? Porque antigamente pai me leva, manda cheque no correio e provavelmente, né, Léo, o cheque não era seu. Não, alguém me emprestava, lógico. Então assim, cara... Naquela época, o Vivaco, tinha um negócio que eu não sei se existe ainda, que chama Vale Postal. Ele substituía... Tem alguma coisa parecida, Vale Postal, é um cheque dos Correios. Como é que funciona? Você vai nos Correios, por exemplo, R$20. Você vai no Correio, você paga R$20 pro Correio, ele te dá esse Vale Postal. Você pega esse Vale Postal, manda ele pra pessoa, a pessoa vai na agência do Correio lá e ela troca pelo dinheiro que você pagou, entendeu? Então esse Vale Postal era uma coisa que a gente usava muito, porque aí eu não dependia do cheque. Também acontecia o reembolso postal, que era quando eles mandavam antes que eu pagasse, e aí ele vinha com um valor a pagar e o Correio só me dava quando eu pagasse pro Correio na retirada, e aí o Correio que pagava pra empresa lá na frente. São métodos de uma época... média de tempo? Então, isso também é interessante você ter perguntado, porque eu tô aqui sofrendo hoje com uma encomenda que eu pedi dos Estados Unidos no dia 17, ela foi postada no dia 18, chegou no Brasil no dia 22, a gente tá gravando esse programa hoje no dia 1º e ele não chegou ainda. E eu tô aqui, quer dizer, uma coisa que veio dos Estados Unidos da América, que eu tô aguardando a liberação pra eu receber. Naquela época, eu morava em Serra Negra, pedia o jogo pra uma empresa que ficava em Campinas ou em São Paulo, pra vir uma fita cassete mequetrefe com 20 ou 30 joguinhos mequetrefe gravado ali também, que custava 10, 15 reais, eu chegava a esperar até 45 dias pra receber. Nossa senhora. Numa cidade que ficava a menos de 200 quilômetros de distância.
tá tendo agora um simulacro disso. Saudade com a encomenda presa. Que coisa linda, né? Porque Quando é um joguinho no Android, pum, download, 5 minutos, 25 GB, chega aqui em 3 minutos. Que isso? Coisa linda, cara. Você tá Deus falando, abençoe Léo, a tecnologia. Deus abençoe a tecnologia. você tá falando de ter que esperar em fila, né, e tudo mais. Hoje em dia, cara, você pode pré-comprar um jogo, né, com 2 meses de antecedência. Dá um exemplo aqui, o Modern Warfare 3, né, que você pode comprar pelo Steam. Não sei se na live, na PSN também é assim, mas pelo PC, pelo menos, você pode comprar. E, cara, deu meio-dia do horário do Pacífico, não sei, o jogo começa a baixar na hora, cara. Sim. Em todo sincronizadinho, sabe? Libera Ele começa o download a e você baixar recebe. em todo o mundo, cara. Em todo mundo é assim. A pré-venda é uma coisa linda hoje, né? Você compra na pré-venda, quando lançar o jogo, você recebe o mesmo jogo físico, né? Sim, você compra na pré-venda, quando lança, você recebe ele em casa. Eu tava conversando com o Álvaro agora e ele acabou de falar que comprou na Saraiva o Gears of War 3 por R$129, que é o preço que vai ser oficialmente lançado aqui. E ele falou que quando lançar vai chegar na casa dele. Eu falei, pô... Não, então, eu compro hoje também. Eu recebi a oferta da Saraiva, o anúncio, acho que da FENAC também recebi e tal. E quase que eu clico já e já garanto. Só não comprei ainda, porque tô dando prioridade pro Collector's Edition do Arkham City. Agora... É por uma questão mesmo de orçamento, né? Agora, essa facilidade é uma coisa, é uma inovação que, mesmo para uma época, né, falando em Campus Party, de internet de 1 GB, essa facilidade é uma coisa que não cansa de me deixar de queixo caído. Surpreender. Né? Me surpreende a cada momento. Eu tô agora com um celular, finalmente um meu, que eu comprei depois de muito tempo, depois de quase um ano testando os gadgets aí de uma marca. Eu resolvi comprar um desses celulares e agora eu deixei ele com a minha cara, eu tô configurando do jeito que eu gosto e eu tô vivendo uma experiência, assim, sabe, pra quem tem esse histórico de geek, nerd, desde molequinho, né? Na época que a gente não era chamado disso ainda, a gente era só um CDF que não jogava bola, era péssimo no futebol. Mané. Mas era um cuzão do CDF, que era como chamavam a gente. De repente eu ter hoje a minha vida inteira na palma da mão, mas assim com a facilidade de poder fazer downloads e acessar documentos. Eu tenho meus 3 computadores sincronizados e o conteúdo disponível no meu smartphone. E ao mesmo tempo eu posso escolher se eu quero fazer uma ligação para alguém via Skype ou via chamada, ou mandar um MMS, um SMS, e tem saiu um negócio aqui agora, o meu site em versão mobile, facilitando o acesso para quem quiser, e um programa tal, sincronizando o feed dos meus podcasts e dos podcasts que eu ouço. Cara, essa inovação é algo que me surpreende a cada dia, como as possibilidades se abrem. E isso tudo integrado, né? Você tem o Facebook integrado no seu videogame e no celular. Então eu posso te mandar... Se você tiver com o Messenger instalado, todo o celular tem, do Nokia ao Android ao iPhone. Se eu conectar minha conta do MSN na live, eu posso mandar e ver o Léo online, mas ele mesmo escrever tô no celular, eu posso chegar pelo Xbox 360, Léo, vai pra casa e entra agora no Gears of War. Tamo mandando ver. Mandar. Aí o Léo chega assim, meu Deus, tô chegando em casa. Espera aí. É esse o nível de coisa, mas a outra coisa que eu quero saber, assim, porque teve gente que teve outra visão. Eu gosto desse diferencial porque tem gente que nasceu com tudo isso que a gente viu se desenvolver pronto. Já tava, né? E são a contraparte do nosso cast, que é o Kodoji e o Diego. Sim. Diego, se abre com a gente. Eu vou começar aqui. Eu tô em silêncio aqui desde o começo porque realmente é uma aula impressionante. Eu não imaginava que era assim, entendeu? Eu sou da época em que você comprava o CDzinho na banca, né? Você tinha ali, dava R$15 e ganhava, e pegava o DVD e colocava no computador, instalava e ia jogar. O que eu faço para poder me sentir um pouco mais velho nessa situação é contar a minha primeira experiência com os jogos, que foi no caso do computador, que foi a primeira vez
vez que eu deixei de jogar bola na rua pra jogar bola no computador, que foi com o jogo Kings of the Beach. Não sei se vocês conhecem, é de vôlei, um joguinho. Eu conheço. Kings of the Beach. Nossa, pra mim foi uma revolução quando eu vi aquilo. E daí você tava no meio do jogo, aí sem querer você apertava S que o jogo saía. E você tava no meio de um campeonato. Você ficava, ai meu Deus, não. Mas você tinha animação de ir jogar de novo. Léo, só deixa eu fazer uma pergunta. Quando você falou da fita cassete, era tipo fita cassete de Walkman mesmo? Era fita cassete comum, fita cassete normal. Uhum. Nossa, velho. Nossa, O que, na verdade, o que é? O meio magnético é o mesmo. Então, o mesmo material que se utilizava na fita de rolo dos computadores, dos grandes computadores, era o mesmo material que se utilizava nas fitas de rolo de gravação de áudio das rádios, era a mesma fita de rolo que se utilizava na fita cassete e é um material que também era utilizado depois nos disquetes. Então, durante muito tempo, o que mudou nesse tempo todo foi a maneira como essa informação era gravada nesse meio e o formato com que o meio se apresentava. Mas no caso do computador, foi como eu falei, ele não tinha um leitor, ele não tinha um drive, ele não tinha nada. Você pegava um gravador que você tivesse, se você não tivesse, você pegava emprestado, era um gravador qualquer, um toca-fitas, tá? Um toca-fitas, e você conectava a saída do fone de ouvido desse toca-fitas na line-in do seu microcomputador. E aí, você sincronizava o load do computador, você apertava o load, dava o enter e clicava o play do seu toca-fitas e ele começava a reproduzir aquela gravação. E isso entrava no line-in do computador e ele interpretava isso como dados. Quando ele terminasse de carregar, ele desencriptava lá o negócio e transformava ele... Não, ele era o contrário, né? Ah, sim, era o contrário. Não é criptografia. Não é criptografia, porque criptografia é segurança. Você pega o dado, mascara ele para segurança. É como se você pegasse aqueles dados todos que entraram num certo formato, vamos dizer, sei lá, de binário que fosse, e ele tinha só um tempinho para transformar aquilo no código necessário para o jogo rodar. Era uma fita normal, uma fita cassete normal. Pra mim, assim, eu usava fita, era quando, até na época do CD, né, que eu fazia aquela seleção, escolhia uma música de cada CD, aí eu colocava a fita cassete e tal, e gravava a música do CD pra fita pra fazer a minha seleção, né. Então, quando eu fazia seleção de música, era na fita cassete. E eu gastava horas, mas era a minha diversão de vida. Mas eu não imaginava que essa fitinha cassete usava pra jogo também. Pra mim, minha cabeça explodiu aqui. Né? Caramba, cara. Usava pra carregar os jogos. Isso pra mim é coisa nova, cara. A expressão que se usava, o termo técnico pro gravador, apesar que, ainda que fosse um gravador comum, mas a gente chamava de data corder. Né? Era um gravador normal, podia ser até aquele radião de mano, assim, não tanto faz. Mas a expressão, quando eles davam as instruções, insira a fita cassete no data corder, quer dizer, seja lá qual for o seu toca-fitas, e aperte o play, era assim que vinham as instruções. Caramba, velho. E, assim, o que eu acho que é basicamente, minha cabeça explodiu, é como dito, né? A inovação tecnológica. O Diego falou da mixtape que ele fazia, que era literalmente, quem nunca ouviu esse termo num seriado, na TV ou num filme, mixtape era isso, é você pegar várias coisas e compilar. O Léo fazia mixtape de jogo. Fazia as michagens do jogo. A michagem do jogo, ele era a própria técnica do... Na verdade, em fita cassete, eu não fazia tanto não, porque tinha esse negócio de, ao copiar a fita, você perdia a qualidade. Mas quando eu ganhei o meu primeiro drive de disquete, aí eu comecei a fazer isso, porque você carregava na memória do computador e depois salvava no disquete e podia ir montando. E aí, como a capacidade do disquete já era bem maior do que a da fita cassete, então ficava mais fácil de fazer isso. Né? Mas era um risco, né? Disquete... Porque você não sabia como interpretar aquele código, né? Tá, você sabia onde terminava, onde começava o outro, pelo tamanho do intervalo entre os ruídos. Quando dava um intervalo tipo de meio minuto, 1 minuto, é porque naquele momento ali tinha divisão entre um jogo e o outro. Vinha uma... na capa da fita cassete, que ela vinha com aquela caixinha de acrílico, né? Aquela caixinha antiga onde você encaixava a fita cassete. Ele vinha um encartezinho que o cara fazia, muitas vezes na própria máquina de escrever, datilografava e depois xerocava, o cara que vendia aquilo pra você.
ele vinha assim, 0001 a 07.48, o jogo tal. Quer dizer que aquele jogo ia demorar 7 minutos e 48 segundos pra carregar. Aí, depois vinha 8.05, quer dizer que tinha um intervalo de 15 e 20 segundos entre um jogo e outro. Aí você tinha que ajustar, né? 8.05 até... E é assim que vinha pra você saber, porque de repente eu quero carregar um jogo que na gravação da fita, ele tá lá no final. Então eu tinha que avançar a fita até aquele tempo, encontrar o espaço em branco e marcar o começo e a partir dali eu carregar só aquele jogo, cara. Era muito foda, cara. Nossa. Dessa época, qual foi o jogo que mais te marcou? Cara, o jogo dessa época que mais me marcou na verdade, foram 3 jogos que eu joguei muito, muito mesmo. Os 3 jogos da Konami. Um deles se chamava Goonies, que era o jogo... Que é MSX Goonies, quem não souber, joga aí. E existe sites hoje que tem esse jogo rodando em Java, em Flash... Não, em Java. E dá pra jogar na própria tela do PC. É muito legal. Da Konami também o Kings Valley, que era nas pirâmides do Egito. O cara tinha que recolher umas pedrinhas preciosas, aí tinha uma espadinha, e vinham as múmias, ele jogava a espadinha nas múmias, e aí a múmia sumia, e pô, era muito legal, cara. Tinha umas picaretas, ele tinha que fugir das múmias, cavar uns buracos pra ficar acessível às gemas, assim e tal. E o que mais foi foda pra caralho, que até hoje, se você entrar no site Retrocomputaria, lá do podcast do meu amigo Ricardo Pinheiro, que fala sobre retrocomputação, você vai ter um episódio só sobre esse jogo, com a trilha sonora dele, que o Viváqua com certeza tá tocando aqui agora, porque eu mandei pra ele essa porra, essa trilha aqui, TNK. Sobe um pouquinho aqui, olha que delícia. Olha só. É de Knightmare Adventure, velho. Nightmare Adventure foi o jogo que eu mais joguei na era MSX. E a grande inovação desse jogo, olha, tudo tem a ver... sido feito pelo Mussum, né? Nightmare Adventure. Nightmare. Era a aventura do pesadelo, né? O Nightmare... Era um trocadilho, né? Porque não era Nightmare de night, de noite. Era Night de cavaleiro. Night, né? A leitura é a mesma, Night. Então era um trocadilho. Era Nightmare Adventure, a aventura do cavaleiro, ao mesmo tempo tinha um pesadelo, porque tinha que enfrentar a Medusa, e era... Cara, cada fase era só vocês entrando pra vocês verem como era realmente o jogo, mas a inovação do Nightmare era o seguinte, que a cada momento, a cada certo intervalo de tempo, do alto da tela vinha uma esfera, e tinha 2 tipos de esfera. Uma esfera você atirava e ela te dava poderes, aumentava a visibilidade, a velocidade, te dava invisibilidade, alguma coisa assim. E a outra esfera permitia você trocar de arma. Você atirava na esfera, então vamos supor, você estava com uma flecha. A próxima esfera, ela te dava a opção de uma espada, um bumerangue ou 2 flechas. Aí você pegava uma espada. A próxima, ela te dava a opção de 2 espadas, 2 bumerangues ou 2... Então, você ia fazendo um upgrade dos poderes e das armas à medida que o jogo ia prosseguindo. E isso não existia nenhum jogo que fazia isso. Trocar de arma no meio do jogo, sabe? Era uma evolução do personagem e de equipamento, né? Muito foda, cara. Nightmare Adventure fez a minha adolescência em termos de jogos, assim, porque eu não tinha console, então MSX era o meu grande amigão. Não, que você tava falando aí de lembrança, né, cara? Eu lembrei que o Mega Drive, ele tinha um sensor de movimento, cara. Ele era tipo um octógono, né, que ficava em volta da pessoa. Deus e ele tinha... Lá veio o Kodosh mentir. Não, cara. Deus depois eu vou... Vai mandar link, eu não vou nem procurar, não quero nem saber o que é. Eu acho que você tá mentindo. Ele era um sensor de movimento, né? E a imagem na capa dele era tipo você fazendo a posição do chute do Johnny Cage e você podendo fazer isso. Só que eu não lembro... O Diego tava na capa do jogo? e cara, não do jogo, era um sensor, né, de movimento para que você pudesse usar no Mega Drive. Ele fazia um reconhecimento como se fosse lasers, né, num ponto desse octógono. E aí você tinha que saber se movimentar assim. Cara,
era muito ruim, porque não dava certo isso, sabe? Era o tataravô do Kinect, essa porra? Sim, então? sim. Por aí. E tinha coisa mais antiga ainda, como leitor de movimento, cara. E o meu primo tinha, cara, e era uma porcaria. Ele nem conseguiu vender, pra você ter ideia. Ele não conseguiu vender. Não, ninguém queria, cara. Olha, mas eu vou falar uma coisa. Todo mundo tá aí, Nintendo é incrível, Nintendo é fantabulosa, Nintendo inovadora e não sei o que mais. A Nintendo, ela fez as coisas mais eita porra. Acabei de mudar o nome do cast, que o nome do cast é eita porra. Porque, Eita tipo porra. assim, Eita porque, porra. tipo, tudo que o Léo ia falando, a gente, eita porra, que eu não sabia. É surpresa, cara. Cara, e a Nintendo fez assim, o tapete. Tinha 3 modelos do Nintendinho. Tinha o Nintendinho que na caixa tinha 2 controles e o Mario. Tinha um outro que tinha 2 controles, a pistola, o Mario e o Duck Hunt. E tinha um que era 2 controles, a pistola e o tapete e um jogo de aeróbica. Cara, a Nintendo lançou pro Nintendinho a luva que não fazia nada, lançou o tapete que só jogava um jogo e lançou o robô que não jogava direito um jogo. Cara, eu vou botar o vídeo do Angry Video Game Nerd aí pra vocês verem, dele tentando jogar o jogo do robô. Nossa, sério, cara. sem sacanagem. Hoje a Nintendo tá acertando com tentativa e erro. Cara, a reação que eu tive quando surgiu a pistola Zillion, né? Light Phaser, né? A Light Phaser do Mega Drive. E depois, quando saiu a pistola pro Virtual Cop do Sega Saturn, aquilo ali pra mim, velho, era... Porque o Virtual Cop, vou comparar hoje, né? Não tapa. Mas, velho, quando aquilo ali saiu, aquele jogo era foda pra caralho, velho. Era foda. E sabe qual a coisa que mais inovou pra mim no Virtua Cop? Que você podia dar mais de um tiro no bandido. Você dava Isso. um tiro, ele largava a arma. Se você desse 3, o último, ele rodava no ar pra onde você atirava. Não, é a primeira vez que você podia dar headshot, velho. É verdade, você podia dar... Às vezes você dava um tiro, o cara só diminuía a velocidade, mas o headshot, o cara já caía e piscava. E o que era mais foda é que era o seguinte, na Light Phaser do Master System, quando você atirava, por exemplo, naquele joguinho do pato, filha da puta, se você atirasse na direção certa, você acertava no pato. Mas o ambiente, ele era totalmente incólume aos seus tiros. No Virtual Cop, o ambiente, ele era também interativo. Então, tinha uma fase que você tava num bar, se você atirasse na prateleira, você estourava garrafa, estourava copo, sabe? E outra coisa, cara, a primeira vez que você tinha que atirar fora da tela pra dar reload, velho. Nossa, isso é foda. Cara, e você sentia que tava fazendo algo errado quando você não fazia, né? Era meio que instintivo. Eu sempre achei isso. Eu olhava e falava, meu Deus, eu tenho que atirar fora da tela. Vai. Era alguma coisa que você tinha que fazer. Eu gosto muito disso, assim, então, dessas inovações que chegavam. Essa coisa da pistola do Sega Saturn, aquilo ali pra mim também, cara, pra aquela época, me causou a mesma reação que hoje me causou o Kinect, velho. Não canso de me... É o que eu falei, cara. Eu sou um velho gamer apaixonado. Eu não canso de me surpreender dia após dia como a tecnologia se supera. Você quer mais do que a gente gravou sobre a E3 desse ano? Aquela apresentação da customização de arma do Future Soldier, do Ghost Recon Future Soldier. Que é aquilo, velho? Quando eu assisti aquilo ali pela primeira vez, a reação foi: eita porra, não, foi caralho! E você nem queria saber se você usar essa função ou não, você só falou, finalmente chegou, né? Não, talvez eu nem jogue, porque eu não consigo jogar FPS por causa do meu astigmatismo. Quem me conhece sabe que eu não consigo jogar essa porra. O Future Soldier é a terceira pessoa, a câmera atrás. Ah, então perfeito. Porque, velho, eu vi aquilo ali e eu falei, caralho, porque assim, é uma mistura de Jarvis com Minority Report e você, sabe... Cara, porque assim, até hoje, o Kinect, legal, bacana, movimento, agora reconhece face, bota você na tela, na cara gorda que você tem, transforma o seu vibrador em objeto na tela, aquela porra, enfim, ursinho de pelúcia. Foto no Facebook, né? Foto pelado no Facebook, dependendo da voz do freguês. Mas hoje, pra mim, até agora, nós estamos gravando aqui setembro de 2011, não sei se você tá ouvindo isso em 2014, 18, 29, ou se o mundo acabou, não tenho ideia, deve estar muito mais foda pra caralho, mas o jogo mais foda, por enquanto, que a gente tem disponível, na minha opinião, pro próprio Kinect,
é o jogo que vem junto com ele, que é o Kinect Adventures, que foi o jogo de lançamento, que é muito gostoso jogar com a criançada, a bola vem, você rebate a bola e tal, tipo Olimpíada do Faustão lá, abaixando, pegando moedinha, e, cara, isso é muito legal, tapando o buraco dos peixes que vem querer destruir o aquário e tal. Porra, é muito mais legal, sabe, do que outros jogos aí que estão saindo, que custam caro e não sei o quê, e você não consegue extrair a mesma coisa dele. Agora, só de você saber que o sensor tá chegando no nível de sensibilidade, que ele reconhece o movimento sutil do seu dedo, cara, isso é muito foda. Quando eu vi aquele movimento do cara customizando a arma e depois transformando o Sniper Rifle no modo de telescópio e atirando com o movimento de gatilho e o Kinect reconheceu o dedo dele atirando com a mão fechando assim, aí eu falei, para que, puta, não pode ser isso, velho. Não pode, cara. Eu só vou acreditar mesmo quando jogar dessa maneira, porque por enquanto é algo que, sabe, eu não acreditei. Quando eu fiquei sabendo do Project Natal... Você até pensa ser fake, né? Exato, a mesma coisa, quando... Eu lembro que eu tava trabalhando no mundo corporativo ainda, há uns 2 anos, quando um amigo meu chegou e falou assim, porra, lá, você que gosta desse negócio de game e tal, não sei o quê, olha aqui, ó, vou te mandar um vídeo. E era um institucional, um teaser do Project Natal, quando vazou, o que seria, que tinha aquela simulação da família na sala. Lembra daquele primeiro vídeo que saiu? Sim, da família jogando Fórmula 1, né? Isso. E aí mostrou aquilo ali, ele falou assim, porra, já pensou, cara? Não ter controle, você tá ali no seu sofá, o negócio... Aí eu falei, isso aí é trote, isso é viral aí de qualquer coisa, mas nem fudendo e tal. Quando eu vi que o negócio se tornou realidade, eu não sei qual vai ser a próxima fase. Eu não consigo saber, né? Não sei qual vai ser. Não dá pra saber, cara. Será que vai ter tipo aqueles sensores que tem de alarme interno, sabe? Que tem aqueles infravermelho? Você tem uma paradinha daquela ali posicionada, sei lá, você bota um em cada canto da sua sala e ele lê o teu ambiente inteiro ali. Eu não sei, cara. Eu não consigo imaginar. Não consigo. Mas sabe o que eu acho incrível? Que também me faz o eita porra? É o simples fato que o pessoal falou, Kinect Adventures é idiota. Eu jogar joguinhos com Move é idiota. E não sei o que. É o simples fato que, pegando o exemplo do 360, é o mesmo videogame que eu posso. Minha namorada comprou o 360 no mesmo dia que eu. Compramos juntos. No mesmo dia, num sábado à tarde, eu posso sentar e jogar Gears of War com o Léo Lopes em São Paulo, e eu posso ir fisicamente na casa da minha namorada sábado à noite pra jogar Kinect Adventures, e eu vou me divertir de 2 maneiras completamente diferentes no mesmo videogame. Isso é uma coisa assim que eita porra, sabe? Porque eu não esperava, porque a gente sabe daquele grande, gigantesco gap, né? Aquele espaço, aquela lacuna, aquele vácuo que é a geração PlayStation, que criou muitos dos gamers hardcore, mas obliterou grande parte da mulherada gamer. Sim. Que, eu gosto do Mario, 2 botões, eu consigo correr, pular, é difícil, mas eu aprendo. Não que elas não aprendessem, mas que elas se dedicavam porque todo mundo tava fazendo. Cara, na hora que botaram 2 analógicos na mão da mulherada, e na mão das pessoas que não são gamers, tá? Não tô falando, falando da mulherada porque todo gamer conhece uma mulher que queria que fosse gamer, que gostasse, até porque temos a Flávia Gás, temos a Bruna que já gravou com a gente, temos a Hitomi, temos várias meninas gamers que inclusive escrevem pro site. A senhora Luigi. Olha que incrível isso, cara. Hoje ela pode jogar, seja no Wii, o que o Wii não fez pelas pessoas. A Microsoft não ia investir no Natal se não fosse o Wii. A Sony não ia literalmente fazer o Wii dela, sabe? Mas, pô, esse é o eita porra. O eita porra é que o mercado de games e o público de games mudou, sabe? O Léo pode pegar a mesma estação de entretenimento dele que ele joga o Gears e falar assim, cara, beleza, tá difícil matar esse chefão. Chama os filhos dele e vamos rebater bola. E vai dar risada. Vai dar risada com certeza, porque não é uma coisa que é difícil, não sei, é uma coisa que é divertida. Na verdade o público não mudou, multiplicou, né? Agora todo mundo pode jogar. Então, esses dias eu subi na democratização do game, né, cara? Exato. Eu subi na casa da minha cunhada, ela tava fazendo fitness no Xbox.
ela tinha um personal trainer na TV, na frente dela. Ele fazia um movimento, ela tinha que fazer o movimento exato. E daí ia contando ponto, e tinha vários tipos diferentes de exercício. Se a pessoa quisesse fazer exercício pra ganhar força, pra ganhar velocidade, até pra pós-parto, tinha também. Eu fiquei maluco, falei, pô, vou chamar a senhora Luíde. Não, tem exercícios pra quem teve filho há pouco tempo. Eu falei, eita porra, né? Minha esposa pode fazer. Ô, Luíde, uma pergunta. Isso é muito legal. Luíde, que tem uma barriga, tipo, do tamanho da grávida, tem um exercício pra isso? Bom, aí é sentar e jogar Gears of War. Tá aí, o garoto bom convidado, gostei dele. O cara soltou uma dessa. Obrigado. Não, é muito legal mesmo. Eu ainda sou do Nintendista, então eu ainda tenho o Wii e fui jogar Donkey Kong. E pra mim, eu falei, eita porra, quando eu pude mexer o controle do Wii e o Donkey rolar, em vez de eu apertar o botão pra ele rolar. Você me fez lembrar um negócio agora, velho, que eu não podia. Eu tava lembrando durante o dia, eu ia até anotar pra não esquecer, acabei esquecendo de anotar, e graças ao seu comentário eu me lembrei. O Sega Saturn pra mim representou uma grande transição, uma grande inovação. Tomb Raider foi um jogo que pra mim marcou a minha vida até hoje. Eu joguei todos e tô agora aguardando ansiosamente pelo novo. Adoro mesmo, com todas as falhas e os erros e qualquer coisa. Sabe, foi algo que me fez, depois de um certo tempo, ressuscitar aquele espírito gamer que eu sempre tive e comprar o meu primeiro console com meu próprio dinheiro, que foi o Sega Saturn. Agora, eu não vivi essa época de uma maneira tão intensa. Eu tinha pessoas conhecidas que tinham esse console e que eu usufruí desses amigos. Eu já era adulto, já estava quase me casando, foi em 98, 99, eu já tinha voltado do Japão, e que pra mim isso representou também uma coisa que, assim, em termos de gráfico, em termos de tecnologia, o controle e o 3D, virtualmente falando assim, que foi o Nintendo 64. Rapaz, eu não posso deixar de falar, sabe, aquele botão Z, o Super Mario 64 é um jogo Evolução. Que eu tenho o prazer de ter ele no emulador, no Xbox, do Xbox original, no antigo, e jogar, e apresentei pros meninos nesse meu movimento, que vocês conhecem, quem me ouve aqui no Cidade Gamer sabe que eu apresento os jogos antigos, os jogos retrô pros meus filhos, né, que hoje se eu não apresentasse eles não conheceriam, e deixo eles jogarem nos emuladores também, para que eles tenham essa experiência. Então, eles já jogaram jogos do Mami, do Kalos, dos jogos dos antigos arcades também, né? E jogos também de Nintendinho, de Mega Drive, de Sega Saturn e do 64. Mario 64, quando eu vi pela primeira vez, eu vou te falar, cara, eu cheguei a passar um dia inteiro na casa desse meu amigo, monopolizando o controle do Mario 64, porque aquilo me hipnotizou de uma tal maneira, velho, que, sabe, aqueles gráficos, olha, eu vou te falar, é uma coisa que na idade adulta foi a primeira vez que me balançou, assim, de falar... Eita porra! Aqui, cara, o Nintendo 64, eu bato palma em pé, velho. Que foda. Foi a primeira vez que eu senti medo de verdade. Vocês vão ficar malucos de falar, mas eu tenho um medo gigante das fases de água do Mario 64. Porque ali você sente a profundidade, né, cara? Você sente que o herói tá na sua mão e ele pode morrer, cara. Não, e o peso do Mario de chumbo que você sente na mão, velho? Nossa. Aquele não, mas eu no Mario, no Zelda, eu sei lá, aquele cobra marinha gigante, assim, nadando, e tem uma estrelinha no ponto da cauda dele, você tem que ir lá pegar e o bicho pode vir na sua direção. Eu falei, caraca, e eu tremia pra jogar. Assim, uma outra evolução muito forte que teve foi nos FPS, né? Era, a missão era matar monstrinho. Não. Então, exatamente. A missão era matar monstrinho, pegar a chave e abrir porta. Aí veio um jogo no qual você tinha que fazer missão, pegar seu relógio, desarmar a bomba. Cara, era 007, GoldenEye. GoldenEye, velho. Puta que pariu. Esse jogo era sensacional. E ainda multiplayer, né? 4 pessoas dentro da Aztec, das fases, um matando o outro, e depois você habilitava e jogava com o piloto de helicóptero, com o 006, e cada coisa, aquele jogo é sensacional. Teve muito também o Perfect Dark, né, cara, que eu também, quando eu joguei, eu falei, eita porra, né, não foi tanta inovação assim pro Nintendo 64, mas foi algo que me surpreendeu, cara. Não, porra. Zelda, cara, Ocarina of Time, que era aquilo, velho? Nossa. Cara, a primeira vez que você vê aquele negócio e
cara, o moleque cresce, o moleque evolui, o moleque aprende, sabe? E você tocar o Ocarina, apertar cada botão pra fazer cada nota do Ocarina. Que foda. Era muito foda. Parte de muito do que a gente viu de eita porra, né, veio muito por causa da Nintendo, mas porque a Nintendo, quando ela parou com a fabricação lá no Japão de itens colecionáveis, de jogos de pistolinha, antes do videogame, de baralho, quando ela entrou no mercado de games, ela foi só mercado de games, não foi que nem a Sony que virou pra indústria de CD dela, pra fabricante de CD e falar, vamos botar uma mídia nesse CD que é um jogo e vamos desenvolver. Eu sei que a história é mais densa e vai ficar pra um dossiê PlayStation. Não, mas ó, eu vou te falar, a mesma sensação que eu tive quando eu vi Mario 64, eu vivi essa sensação mais ou menos 10 anos antes, quando eu vi o Prince of Persia pro 386 no monitor de fósforo verde, velho. Aquele primeiro Prince of Persia original. Que o cara tinha feito o motion capture do irmão dele, né? E desenhou por cima. Não, o que era aquele Prince of Persia? Quer dizer, eu não sei, cara. Eu me considero um gamer feliz, velho. Porque eu vivi fases desde a época do telejogo, da época do Pong, até hoje com os videogames de última geração. Não cheguei a ter todos, mas não sou triste por isso não, porque eu tinha amigos que tinham, e eu vivi, conheci, e eu rodei também, joguei nos emuladores e tudo mais, mas de ver como que a coisa saiu de uma tela em branco e preto, com duas paredes disputando um pixel quadrado ali no meio, como se uma bola fosse, pra chegar hoje a ponto de você ter jogos como agora tão aguardado, pra mim, que vai ser o Game of the Year, com certeza, o Batman Arkham City, que, eu acho que vai ser foda pra caralho, sabe? E agora, nessa nova geração, olha que coisa foda, essa mesma reação que eu tive quando eu vi o Prince of Persia do monitor de fósforo verde no 386, quando eu vi o Mario 64, foi a reação que eu tive quando eu vi pela primeira vez Assassin's Creed, velho. O que é isso? Caralho! Puta que pariu, sabe? Como é que você pode fazer um negócio desse? A inovação é algo que foi agora o que esse ano eu vivi com esse demo do Future Soldier, Ghost Recon. E o interessante é que o intervalo entre essas grandes surpresas, ele fica cada vez menor, cara. Demorou 10 anos entre uma e outra, depois diminuiu pra 6, depois diminuiu pra 2, agora é tipo, em 6 meses. Não, de 2 em 2 meses tem um jogo que você fala, eita porra, né? Você tem uma reação dessa. É uma reação sincera, de quem gosta, quem ama realmente games, não como na época, por exemplo, a diferença de gerações, né? Pro meu pai, até hoje, ele não consegue enxergar o que é um game, que mérito que tem isso. Ele mesmo vendo aqui em casa, eu mostrei pra ele o 360 Assassin's Creed rodando na TV de LED, foda pra caralho. Ele falou pra mim, muito bonito. O que tá acontecendo? Né? Quem é o moço? Bonito, né? É bonito, olha, é filme. Parece de verdade. Vai chover, manda o moço tirar o capuz. Então, e hoje, você vê como é. Eu tava até comentando isso hoje no almoço com uma amiga. Hoje eu tenho a felicidade de trabalhar numa empresa onde 95% dos meus colegas são nerds, né? Nerds, otakus, as meninas também e tal. E eu fui almoçar com a Gi, ela é gamer também, joga WoW e tal. E aí tava trocando uma ideia com ela, tava falando, olha, como é a diferença de gerações, né? Na minha época, eu tinha que pedir, pelo amor de Deus, pro meu pai me dar um jogo de um videogame que eu gostasse ou alguma coisa assim, e quando muito conseguia ganhar aquilo ou no aniversário ou no Natal. E era inadmissível falar que o meu pai jogava videogame ou que ele fosse melhor do que eu em alguma coisa relacionada a videogame. Meu pai nunca sequer tocou num... Meu sonho, quando criança, era que meu pai compartilhasse um jogo de 2 comigo no controle. Isso nunca aconteceu. Agora, hoje, pros meus filhos, olha como é diferente a época e a coisa de valores. Eu chego em casa com 2 jogos embaixo do braço. Quer dizer, eu já comprei, já trouxe. Então eu cheguei, o menino chegou no pacote e falou, pai, o que é esse pacote que chegou? Aí eu abri o pacote que chegou da Starland, Lego Indiana Jones 2 e Lego Star Wars, a saga completa. Puta, os 2 penduraram no meu pescoço e, puta, eu sou o melhor pai do mundo. E aí vem o negócio. Fala, agora eu quero ver vocês ganharem de mim, porque eu sou melhor do que eles no videogame.
Isso é uma coisa que não Isso é muito legal. É uma referência totalmente diferente que mostra que pra gente que tá fazendo isso aqui, pra gente que gosta de game e de podcast, isso não é simplesmente um papo de um bando de marmanjo que não cresceu. Muito pelo contrário, né? Eu acho que é uma coisa assim, é um papo de Crescemos pessoas junto, né? que tiveram nisso um dos fatores da sua formação e que hoje eu tenho grandes amigos que trabalham em editoras e os caras são, como isso que o Vivaco falou, especialistas em games, os caras cobrem eventos nacionais e internacionais e são formadores de opinião e tenha certeza de que as grandes fabricantes levam a opinião desses caras muito em consideração, né? E a gente que tá aqui, a gente tá fazendo também o quê? A gente tá fazendo a nossa vitrine, puxa vida, porque daqui a pouco chega um cara, aí uma empresa legal e tal, falou, pô, legal, tava procurando mesmo um podcast de games, puxa vida, olha aí, os caras, né? Como podcast, pô, tem um papo legal, tem uma pauta bacana, tem uma equipe legal, tudo direitinho e tal, mas e como especialistas, entre aspas, como amantes, vamos chamar assim, entusiastas do game, pô, os caras gostam mesmo, olha aí, olha como eles levam esse negócio a sério, né? Olha, eles se não fosse conseguem... Harvest Moon, eu não saberia inglês. Jogo que coisa que você vai aprendendo mesmo, que te ajuda na vida com o jogo. Carmen Sandiego, né, velho? Carmen Sandiego, nossa, quanto eu zerei esse jogo, viu? E me ajudou. Monkey Island, né, cara? As bandeiras, fui aprendendo The Dig, né, gente? Maniac Mansion. The Dig. Eu sempre falo, né, cara, eu comecei, o primeiro jogo que eu joguei num computador meu foi o Actua Soccer 2, né, que foi o Pentium 100 que a minha mãe comprou na época que ela tava fazendo mestrado dela, com Windows 95 ainda, né, cara, e Time Commando, e depois com um outro nerdzão lá da Unicamp, né, ele chegou assim com uma pilha de CD, nessa pilha de CD tinha o jogo que foi responsável pela minha educação em inglês, cara, que foi o Full Throttle e o The Dig, cara. Que são jogos excelentes. E quando eu joguei o Full Throttle, cara, a minha mãe tava jogando, né? Eu acordei e quando eu cheguei, tava ela jogando e eu falei, eita porra, que é isso? Porque o jogo era diferente do que os jogos que eu tava acostumado a jogar no meu Super Nintendo, sabe? E aquilo, cara, e ficamos jogando o domingo inteiro aquele jogo, né? Tentando descobrir o que fazer e tal. É muito bacana, cara, muito bacana mesmo. O mais interessante dessa história do Eita Porra, né? É que o videogame como evolução, o cinema demorou muito pra chegar num momento que os pais podiam levar os filhos assim pra ver um filme. Você vai ver um filme da DreamWorks, você consegue curtir com seu filho. O filme tem uma história que funciona pros dois. Você vai ver um filme da Pixar, que são os filmes da Pixar, até os mais tristes, eles funcionam pra todos os públicos. O Wall-E, que é triste pra caramba, mas é fofo e tem uma mensagem pros adultos e pras crianças. Mas o videogame, ele chegou agora nesse ponto que a amiga do Léo chega em casa com 2 jogos debaixo do braço, que ele abre e os filhos dele já inicialmente começam eles já julgam que o pai fez uma escolha boa, porque ele escolheu aqueles 2 jogos, que o pai vai interagir com eles. Não tô criticando quem faz, mas assim, não é como se o Léo chegasse cansado todo dia do trabalho e falar, amanhã eu vou trazer um cachorro, vou largar pros meus filhos cuidar, o cachorro vai dar canseira nele, eles dão uma canseira no cachorro, eu vou dormir porque eu tô cansado. Não, o Léo chega em casa do trabalho, abre o envelope com os jogos e fala, sabe o que é isso? Isso é o nosso fim de noite, isso é o domingo. E vira e fala, vamos jogar videogame. Cara, o momento eita porra, é isso que o Kodoshi falou, o jeito, a evolução do videogame, sabe? É um jeito, esse papo a interação. Todo esse papo aqui serve pra falar o jeito que o videogame chegou, desde o que a gente falou, do jeito que o Léo soltava os eita porra com cada linha de código que ele digitava e no final ele mandava processar e ele tinha um jogo. E desde as cópias de jogos, do Mega Drive, o seu controle de movimento, e a gente achar que aquilo nunca ia ser eficiente, e hoje tá eu pulando na frente de uma jangada virtual na casa da minha namorada e voltando pra casa pra partir os trolls os moradores da cidade game ao meio no Gears of War com minha serra elétrica. Pô, sabe, eu posso falar dos momentos entre a porra com uma serra elétrica na ponta de uma metralhadora com
um cara de 2 metros de altura. Eu posso falar do Altair e do Ezio do Assassin's Creed, que simplesmente são tão fodas que não parece que estão escalando parede. Peraí, você tá falando bem de Assassin's Creed, Viva? Não, eu estou falando, a primeira vez que eu vi o cara simplesmente correndo em direção na parede e subindo do negócio, eu falei, cara, eu não consigo correr. Eu não consigo adaptar meu passo para subir o meio-fio sem cair, se eu estiver correndo. O cara, ele sobe do meio-fio, ele vai pulando, ele sobe no prédio, acabou o prédio, ele pula numa viga que tá exposta, ele vai de viga em viga, pula numa corda e cai no feno. Cara, eu iria andando devagar e cairia no feno de cansaço, sabe? Então, assim, você tem toda essa construção e o personagem é construído pra encarar a aventura dessa maneira. Então, você tem o eita porra do roteiro, tem um eita porra do jogo, você tem um eita porra de com quem jogar, você tem um eita porra de Deus que me livre, você tem o eita porra de mamãe tá jogando Full Throttle, você tem, cara, nunca vão acabar os momentos eita porra, porque como o Léo falou, eu sou um gamer feliz, eu vi isso tudo acontecer, eu bato boca com quem discute comigo sobre Assassin's Creed, mas no final da história eu viro aqui e falo, eita porra, ó o cara subindo prédio, sabe? O que acontece bastante, assim, é muito legal isso, até coisas que você não podia fazer antes e agora você pode de modo virtual, até você, ladrão, que quer roubar um carro, mas sem estragar a vida do seu vizinho. Você pode fazer isso no jogo, isso é muito legal. Isso é muito legal, vocês ouviram o pai de família. Exato. Bela lição, gostei. Bela lição. No carro, já sabe que amanhã aquele chapéu do Luigi que ele bota na filhinha dele não é comprado. Ele viu num carro, roubou. Foi um downloadable content real life. Não, foi na vontade mesmo, aí fui pro GTA e matei à vontade. Aí minha vida de crimes acabou. Eu também era de uma época assim, tipo, eu nunca fui muito fã de jogos de luta, né? Eu achava assim, era muito. Jogos de luta teve uma época que era mais pro público adulto, né? Era Mortal Kombat, Street Fighter até pegava um público mais jovem, mas quando veio no 64, voltando um pouco no Smash Bros, 4 pessoas lutando com personagens. Aí sim as crianças começaram a jogar jogos de luta, né? As crianças começaram a jogar jogos de luta, assim, não, desculpa o modo de falar, mas assim, as pessoas teve uma junção melhor nos jogos de luta, pelo menos pra mim, né, que eu era muito ruim nos jogos, aí veio o Smash, aí eu podia pegar item, jogar nos inimigos, eu podia pegar o Luigi e bater no Pikachu, podia pegar o Link e bater no Samus, era coisa que eu não imaginava antes, e pra mim foi uma evolução legal, eu gostei bastante disso, não sei se vocês jogaram bastante, aí veio o Melee, o Brown agora no Wii, tem movimentos, você joga, no caso, luta fazendo movimentos com a mão também. Isso é muito legal. São várias evoluções. E eu pretendo fazer a Sofia, a pequena Padawan, jogar tudo isso também. Isso é muito legal e ela vai querer jogar. Isso que eu gosto. Não vai, bem feito pra você. Você não tem caráter, você joga GTA pra aprender a roubar carro. Você não é que nem o Léo Lopes que bota os meninos pra jogar emulador, você já quer botar pra jogar Smash Bros. Vai ver essa menina, essa menina vai estar, ó, galera, eu já tô falando aqui, nos Jogos Esportivos de 2034, que eu não vou fazer o cálculo se é Olimpíada ou Copa do Mundo, essa menina vai estar representando o Brasil na seleção feminina de futebol. Tô cantando a pedra aqui, você tá lascada, e ela vai falar, não, meu pai pista, joga videogame. Não, só que pra tudo tem que haver uma introdução. Ela vai falar, mas quem são esses? Então, pera lá, vamos jogar Mario, vamos jogar Zelda, vamos jogar Donkey Kong. Agora você pode escolher com quem você vai lutar, entendeu? Vai falando, vai, me engana, eu engano os ouvintes, vai falando, vai não, minha filha vai... 2034 ela vai estar na Copa do Mundo, viu, Vivaca? Porque até lá já vai ser possível time misto, né, cara? 2034 é Copa do Mundo, pô. Não. Eu espero levá-la pros bons caminhos. Aliás, se ela puxar a mim, ela não vai saber nada de futebol. Não, gente, eu só tenho a agradecer. Eu queria que o Léo falasse novamente da amiga gamer dele, mandasse eu mando pra ela um abraço pixelado. Keep the good job, raising nerd gamers, sabe? Continue a trazer gamers nerds pro nosso mundo. Continue a trazer esse tipo de criação dessas pessoas e continue a desafiá-los. E no momento que você percebe que eles melhoraram de você, é hora de partir para uma
outra linha de jogos que não precisa ser melhor, só precisa terminar a história. No dia que você perder no Street Fighter, vai jogar Final Fantasy, que você só precisa chegar até o final. O Luigi Show, Diego, vai estar o Twitter dele aí, sigam, vai ter um link pro site dele. Gente, eu gostaria muito de agradecer a galera que tá ouvindo aí, que me aturou, né, ao Vivaco, ao Kodoji, ao Lelopes, todo mundo aí que tá aguentando as minhas merdalhas, que tá saindo tudo aqui. E eu gostaria de mandar uma beijunda pra minha esposa, a senhora Luigi, pra minha filhota, pequena Padawan Sofia. E acessem lá o meu site, tem algumas coisinhas e tal. Ele é especializado em videogames, games, cinema e miolos. E eu agradeço todo mundo aí e até uma próxima. É isso. Claro que se a senhora Luigi não entrar pra comentar, você nunca mais participa, porque você mandou beijo e assim, como a gente tem patrocinador, cada segundo aqui é válido. Então se você comer o segundo pra falar de uma pessoa que não vai ouvir o podcast, você nunca mais grava com a gente. Exato. É chantagem, o que eu não faço por um page view, né? Meu querido secretário de comunicação, meu querido Léo Lopes, o cara que agora está jogando na TV de Mega LED com a criançada, que se não deu uma aula, é porque você não quis aprender e é besta. E, por favor, considerações finais. Primeiro de tudo, muito obrigado por jogar esse repolho verde pra nós aqui, socar essa banana adentro, redirecionar a trollada, né? RT na trollada do menino. Não, mas eu desde o começo, quando eu comecei a fazer o Radiofobia, eu tinha vontade de falar sobre games, é um tema que quem me conhece sabe que eu sou realmente apaixonado, sou entusiasta, sou um defensor de que o videogame, games em geral, não deformam o caráter. Tô eu aqui como exemplo e não tenho modéstia nenhuma de falar, um bom exemplo, né, profissional, pai, marido, e não me tornei um assassino, um bandido, filho da puta, porque jogava ou porque, né, matava monstros e alienígenas e tudo no videogame, que eu acabei me tornando alguém do mal, né? Então, o videogame acho que tem muito mais fatores lúdicos e fatores educativos do que fatores negativos. Mas lá no nosso programa, afinal, Vivaco também é integrante fixo daquela merda, com outra abordagem. Lá a gente participa com papéis invertidos, né? Então aqui eu falei, não, pera um pouquinho, né? Quando ele falou, vou fazer a Cidade Gamer, eu falei, então, velho, vai ser o lugar aonde eu vou poder falar sobre games, porque é o público, né? Vai ser um papo muito mais focado. Quem baixa o Cidade Gamer como podcast já tá predisposto a ouvir coisas sobre games, né? Então é um público já totalmente fidelizado, que gosta disso. Eu me sinto muito à vontade aqui, eu adoro vocês. Vivaco e Kodoji são meus irmãos. Obrigado, Luigi, pelo prestígio também, por ter participado lá do Radiofobia e agora aqui também. Eu que agradeço. Eu peço desculpas mais uma vez ao ouvinte pixelado, porque quando eu participo o programa fica gigantesco, porque eu falo pra caralho, mas eu falo mesmo, e se você tá ouvindo até agora é porque você gosta do que você escuta. Se você não gosta também, velho, desculpa, deixe no comentário que eu não volto mais. Eu passo a Secretaria de Comunicação. Eu passo a Secretaria de Comunicação. Não, que isso, Léo? Não, querido, é que você não ouviu. Eu falei que eu passo a Secretaria de Comunicação pra Dani Monteiro. Você não deixa eu acabar de falar. Opa, não. Nossa, o Léo é péssimo. Aí todo mundo vai falar, vai embora, filha da puta. Tem um distrito aí que tá precisando de um media training. Tem razão, olha aí. Deixa ela ouvir. Eu vou botar ela pra trabalhar no distrito, mas eu vou botar ela pra coordenar. É sempre bom estar aqui. E em breve eu já quero deixar aqui o teaser, adiantar pro ouvinte do Cidade Gamer, já como um convite também, não como jabá, porque Radiofobia é irmão. A gente tem aqui uma sede pixelada aqui no Cidade Gamer, mas em breve eu vou gravar lá e o Vivaco vai estar comigo e outros convidados que a gente já tem confirmados também. O primeiro episódio do Radiofobia, onde a gente vai falar sobre games e nós não vamos, não vai virar uma série, não vai ser algo que a gente vai tocar nesse assunto com frequência, não vai. Acho que vai ser um programa isolado, um tema isolado pra gente abordar, mas que eu gostaria de contar depois também com o feedback do ouvinte da Cidade Gamer, que com certeza vai saber aqui também, quando esse programa acontecer, a gente vai falar especificamente
gente sobre vida de gamer. Como é que é você viver em sociedade, tendo um espírito de gamer, num lugar onde geralmente, no mundo onde geralmente o gamer é visto com um preconceito, infelizmente ainda. É isso, lá a gente vai ter um papo mais aquele esquema do ao vivo, com melódias e tudo mais. Aqui, quando eu tô, você já sabe, garantia de velharia ou o seu download de volta. Abraço na boca, querido ouvinte. I am Dr. Mario and I am saving lives. I look different in this game. I lost my hat, got a coat, Dr. White stethoscope. I am Dr. Mario and I prescribe high fives. Letter Z, best medicine, so you fell down. In the Mushroom Kingdom, I'm the finest dog by far. I got my degree by watching House and Scrubs and ER. Brightly colored pills, they'll cure all your ills. Just as long as you've got fever or the chills. Take off your pants. Good. Now let's see. Turn your head and cough. Okay, now do me. Please? Does it hurt to pee? No. Is it hard to see? No. I am diagnosing you with HPV. Oh. You've got mononucleosis, halitosis, scoliosis. 15 days is my prognosis. You need red and blue pill doses. You've got scabies and phlebitis, chronic rabies, hepatitis. You'll be brave and you'll unite us. Then you'll die of meningitis. Wait. I'm wrong. You have crabs. Brightly colored pills, they'll cure all your ills. Just as long as you've got fever or the chills. I take it, floss.